Ele é bom. Queridos, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos pregar na palavra agora. Eu quero fazer um apelo para você agora, tá? Eu quero fazer um apelo para você, por favor, não se levantar mais. Depois você toma água, depois você vai no banheiro, mas agora vamos ficar aqui. Procure não mexer com o celular agora, se você puder desligá-lo, se você não puder desligá-lo, tire o volume dele. É muito importante estarmos atentos àquilo que Deus vai falar conosco. Então é muito importante a tua mente estar totalmente aberta agora, os teus ouvidos abertos, para que Deus impacte a tua vida, para que haja transformação, para que haja mudanças. Porque se não acontecer mudanças, transformação, não tem o porquê estarmos aqui. Você acaba perdendo tempo em estar aqui. Agora, o momento que eu chego para Deus e falo assim, eu vou para ouvir, eu vou para buscar, eu vou para encontrar. Aí sim a coisa toma um outro rumo. Então eu quero pedir que você feche os teus olhos. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero orar por todas as pessoas que estão agora participando pela internet, para que Deus fale de uma forma poderosa, para que Deus toque no mais profundo do nosso ser e trabalhe coisas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas, trabalhadas em nossa família. Precisamos da ação de Deus nesse assunto tão importante que é a nossa família. Que a bênção do Eterno esteja com você. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e unja os nossos ouvidos, unja as nossas mentes, unja os nossos corações. Para que tudo aquilo que nós ouvirmos, ó Pai, cause transformação em nossas vidas, mudanças, crescimento espiritual, alimento para nossa alma é a Tua palavra. Então fale de forma que possamos compreender e acima de tudo, ajude-nos a crer em tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Quebra o que tiver que ser quebrado. E a minha oração, Pai, é que o Senhor faça uma obra tremenda aqui em nossas vidas hoje. Todos nós que viemos aqui, todos os queridos que estão participando agora pela internet, em quaisquer que sejam os lugares, possam ser abençoados pelo Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós agora, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós agora, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto que eu vou meditar hoje está em 2 Reis, que fala sobre Naamã. Eu já preguei várias vezes em Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, e ele era leproso, e ele foi curado por Eliseu. Então, a partir daquele momento, houve uma intervenção de um milagre, e ele foi restaurado da lepra, uma doença que naquela época era incurável, e as pessoas morriam de lepra. Eu já preguei várias vezes esse texto, mas hoje eu quero pregar de uma outra forma, de um outro prisma, de um outro parâmetro. Eu quero pregar esse texto de Naamã no parâmetro, no prisma de família. Eu acho muito profundo a maneira como Deus fala conosco através de um texto. Esse texto pode ser visto por vários ângulos, sem perder a essência da mensagem. Então, esse texto de Naamã, que nós vamos ouvir hoje, que vamos pregar hoje, a ideia dele é tirarmos a cura que nós precisamos para nossas famílias, para aquilo que Deus quer fazer conosco e através de nós em nossas casas. Então, eu creio que Deus vai falar muito com você, eu creio que Deus vai impactar muito a sua vida. Então, vamos lá. Está lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 1 até o capítulo 3, ou versículo 1 até o versículo 3, diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, este homem era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Olha só, ele era honrado e respeitado pelo rei. Por quê?
pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Eu acho que é tão interessante nós percebermos isso aqui, que Naamã não fazia parte de Israel. Pelo contrário, ele era um gentil. Ele fazia parte do povo da Síria. E uma coisa que eu acho interessantíssima nesse texto é que a Síria era um país pagão, não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com as leis de Israel, nada, nada. Tinha o rei Camus, também adoravam os deuses dos amorreus, como Moloque, Baal. Era um país extremamente idólatra, totalmente longe de Deus. Só que Deus usou a Síria para ser um juízo sobre Israel. Eu quero que você preste muita atenção nisto. A partir do momento que Israel abandonou Deus, porque Israel, eles cultuavam os deuses dos amorreus, eles cultuavam Baal, Moloque. E qual era o culto? Às vezes você percebe assim, a idolatria do Antigo Testamento. E você pensa que era algo normal, comum, ou tranquilo. Não era. Os deuses dos amorreus, principalmente, eles cultuavam esses deuses através de prostitutas e prostitutos cultuais. Eles tinham relações sexuais e homossexuais, regrado a ópio, droga, regados a álcool. E ali, aquela prostituição em torno daquele Deus, e o sacrifício eram crianças. Eles queimavam as crianças vivas. Israel estava envolvido com isto. Então, a partir desse momento que Elias e Eliseu eram profetas, na época da rainha Jezabel, o rei Acabe, esse tempo nefasto, difícil, onde Israel estava totalmente longe de Deus, o que Deus fez? Levantou a Síria, e o povo sírio começou a ser objeto de julgamento sobre Israel. Então Deus começou a abençoar Naamã, para que através de Naamã, a mão de Deus pesasse sobre Israel. Então o rei da Síria olhava para Naamã e falava: você é muito bom. Deus, aí eles falavam dos deuses, Camus, ou Baal, tem dado a você vitória. E eu fico imaginando quantas vezes Naamã foi e se ajoelhou diante dos seus deuses para agradecer. Quantas vezes ele foi diante do deus Camus, e ele ofereceu ofertas. Quantas vezes? Mas só que uma imagem de escultura não tem poder de ajudar ninguém. Uma imagem de escultura não tem poder de fazer nenhum milagre. Então, os milagres que estavam acontecendo na vida de Naamã, era Deus que fazia. Era Deus que dava vitória. Antes mesmo de Naamã conhecer Deus, Deus já o conhecia e agia na vida dele. Então, muitas vezes, nós temos um pensamento errôneo, de que Deus começou a agir na minha vida no dia da minha conversão. Não, no dia da tua conversão você começou a perceber a ação de Deus na tua vida. Mas a ação de Deus na tua vida está desde o seu ventre materno da sua mãe, onde Deus já começou a agir lá. E muitas coisas que aconteceram com você, não foram ídolos que deram. E você agradeceu muitas vezes a ídolos, as bênçãos que você recebeu, mas não foram ídolos, porque ídolos não têm poder de ajudar ninguém. Uma imagem de escultura não tem poder de ajudar ninguém. As orações feitas para essas imagens não passam do teto. Não tem poder nenhum. É um pedaço de barro, de gesso, de madeira, que seja, mas não tem poder de ajudar ninguém. Quem ajuda é Deus. Então, no caso de Naamã, ele pensou que fosse os seus deuses, mas era Deus que já estava agindo na vida dele. Como eu e você, se você for pensar, Deus te livrou de muitas coisas, sem você perceber. Deus já conduziu a tua vida muito antes de você conhecê-lo. Deus já guardou você de muitos acidentes que você nem sabe. Deus sustentou você o tempo todo, sem você entender que era Ele.
E às vezes você pensou que fosse a força do teu braço que estava adquirindo aquilo, era Deus que estava te dando força, graça, poder, mesmo que você não conhecesse. Então o que aconteceu com a vida de Naamã foi que Deus já estava agindo na vida dele, mesmo antes dele conhecer Deus. E o homem era leproso. Ele ficou leproso. O rei da Síria amava Naamã, honrava e respeitava Naamã, porque era um grande guerreiro. Mas ele era leproso. A lepra não tinha cura. A lepra estava fadada a ele morrer mais cedo ou mais tarde. Aí aconteceu uma coisa interessante. As tropas da Síria haviam atacado Israel, como sempre fazia. Comumente eles atacavam, e Deus dava vitória para a Síria. Olha para mim. Por que que as pessoas do mundo fazem o que fazem e não acontece nada de ruim com elas muitas vezes? E quando um filho de Deus faz uma coisa errada, acontece tudo quanto é coisa de ruim. Para que você não continue no erro. Porque Deus disciplina os seus filhos e não os filhos do diabo. Os filhos do diabo serão condenados no juízo final, irão para o inferno. Mas os filhos de Deus, para não se perderem no inferno, recebem a disciplina de Deus. Quando Deus pesou a mão sobre Israel, foi para que eles voltassem para Ele. E não continuassem naqueles caminhos. Então guarda isso no teu coração. Quando as coisas estão erradas para você, quando você se afasta de Deus, é a misericórdia de Deus trazendo você de volta. Então, quando Naamã estava lá na sua casa, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, uma moça, 12, 13 anos, uma garota, uma adolescente, que passou a servir a mulher de Naamã. Aqui você começa a já perceber família, você já começa a perceber a esposa de Naamã. E tudo aconteceu, a cura de Naamã começou com aquela criada, que falou para a mulher de Naamã, e a mulher de Naamã chegou para Naamã e falou, procure ajuda. Um dia, ela disse à sua senhora, aquela menina, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Samaria era a capital de Israel, Jerusalém é a capital de Judá, então era o reino do norte, Samaria. Se ele procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Foi uma menina de 12 anos, que disse para a mulher de Naamã, e essa falou para Naamã, e aqui nós começamos a perceber os passos para a cura, de uma doença incurável, que era a lepra, que ele ia morrer mais cedo ou mais tarde, e Deus começou a agir naquela vida, naquele homem, para que ele fosse curado, usando uma moça de 12, 13 anos, usando a sua esposa, para que ele entendesse que ele precisava de ajuda. Irmãos, a lepra era uma doença que fatalmente ia matar Naamã. A lepra era contagiosa, ou seja, as pessoas que tinham lepra ficavam afastadas da sociedade. Naamã não, porque ele era da elite, um grande guerreiro. Mas as pessoas que tinham lepra estavam fadadas à morte. A lepra corrói a pele, corrói a carne. Vai comendo a carne. E é interessante que a pessoa que tinha lepra, ela não tinha nenhuma sensibilidade. Ela perde totalmente a sensibilidade. Ela perde o tato, ela perde o toque, ela não consegue sentir nada. E a partir daí, aquela doença vai comendo pus, aquela coisa nojenta, e vai se deteriorando, o corpo praticamente se decompondo, muitas partes necrosadas. E o que as pessoas faziam? Para impedir o avanço da doença, elas colocavam trapos, panos para serem comidos. Então a lepra comia o pano, a partir daí demorava mais para comer a carne, então ela tinha uma sobrevida, ou só para aumentar o tempo de vida. É interessante que Deus compara o pecado à lepra.
em vários textos da Bíblia. Por quê? Porque é mortal, porque é contagioso e porque tira a sensibilidade da pessoa. A pessoa fica insensível em relação a Deus e fatalmente morre. Não tem cura. Isaías capítulo 64 fala que Deus considera as nossas obras de justiça como trapos da imundície. Presta atenção nisso. O que é trapo da imundície? É esse pano que os leprosos colocavam sobre as suas feridas. E depois de um tempo, eles tiravam esse pano e ali estava tudo comido, nojento, cheio de pus. E esse trapo eles jogavam fora para queimar e colocavam um novo. Então a Bíblia diz que as nossas justiças são comparadas a trapos de imundície. As nossas coisas boas, aos olhos de Deus, são comparadas a trapos de imundície. Agora imagina os nossos pecados. Se as nossas coisas boas são comparadas a trapos de imundície, imagina as coisas ruins que nós fazemos. Então, a ideia clara da Bíblia é para dizer que não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus Cristo, precisamos de arrependimento, precisamos de uma volta para Ele, precisamos da ajuda dEle. Senão vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. E vamos contaminar outros. Eu preciso entender isto. Que muitas coisas que acontecem na minha família são frutos de uma doença que eu tenho, que é o pecado, a lepra espiritual, que me torna insensível. E Naamã foi curado. Sabe por quê? Porque ele reconheceu a sua doença. Provavelmente, esse homem sendo muito rico, a Síria naquela época era o país mais influente do mundo, mais rico e mais poderoso. Todos os recursos da ciência, todos os recursos do que havia de melhor no mundo, ele já tinha ido atrás. E nada resolveu. E nada deu certo. E nada aconteceu. Ele continuava doente. Aí vem uma garotinha de 12 anos e diz, se ele fosse lá em Jerusalém, lá em Samaria, lá em Israel, e conversasse e conhecesse Eliseu, ele o curaria. Ele foi porque ele não tinha alternativa. E muitas pessoas começam a perceber a ação de Deus só depois que tentam tudo e não dá certo. Nós, como igreja, poderíamos ser o povo mais feliz e realizado dessa terra. Mas nós insistimos em confiar em psicologia, em coaching. Preferimos confiar em coisas de comportamento da pós-modernidade. E deixamos o evangelho. Muitas pessoas gastam dinheiro, gastam muito do seu tempo colocando fé nisto. Sabe uma das coisas mais rentáveis hoje do mundo? Brasil, farmácia. É uma das coisas que mais dá dinheiro. Você olha assim e percebe, mas como tem espaço para tanta farmácia? Uma maior que a outra. Por quê? Porque nunca a ciência esteve tão avançada, a medicina tão avançada e o povo tão doente. Farmácia é muito lucrativo. Se percebe lá no centro, a hora que você desce a 18, lá uma farmácia maior que a outra. Uma rede vindo e construir uma farmácia enorme, depois outra vem e fala assim, como que tem tanta gente para tanta farmácia? Mas tem, porque o povo está doente. As pessoas estão doentes. As pessoas estão confiando em remédios que amenizam os sintomas, mas não resolve o problema e a causa, porque a causa muitas vezes está no emocional judiado, no espiritual judiado, isso afeta o físico, isso afeta drasticamente o seu corpo. As pessoas estão doentes, emocionalmente doentes, espiritualmente doentes. E aí Deus nos dá a cura e muitas vezes nós queremos usar todos os recursos e colocamos fé nisto aqui.
Quantas pessoas hoje com problemas no casamento e jogando a culpa na infância? Quantas pessoas hoje com problemas no dia a dia e jogando a culpa no passado? Até quando eu vou ficar jogando a culpa no passado? Na educação que eu tive, nas coisas que aconteceram, porque eu perdi minha mãe, perdi meu pai, porque teve um divórcio da minha família. Está na hora de viver, está na hora de olhar para frente. Está na hora de buscar o poder de Deus. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Mas eu fico lá, esse cara funchando o passado. Eu fico lá, amargando as coisas que aconteceram. Está na hora de agir. Está na hora de curar as feridas. Está na hora de buscar o poder de Deus. Está na hora de clamar. Tudo que Naamã tinha nas mãos não resolveu. Mas um comentário de uma adolescente de 12 anos. Simples. Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Samaria. Temos a igreja, temos a Bíblia, temos o poder de Deus, temos reuniões, temos oração e vivemos de uma forma tão pobre, tão miserável, porque não usufruímos disto. O dia que nós começarmos a perceber o poder que nós temos no Deus que é o nosso eterno e glorioso Deus, Senhor dos céus e da terra, eu vou entender o que é cura interior. Eu vou entender o que é se livrar da lepra. Eu vou entender o que é não ser escravo do passado. Está na hora, né? Está na hora de viver, né? Está na hora de fluir, né? Eu preciso entender isto. Naamã foi ao rei e pediu cartas para o rei de Israel. E chegou lá e disse para o rei de Israel: o rei da Síria mandou você me curar. O rei de Israel rasgou as vestes. Um ímpio, uma pessoa que não tinha nada de Deus. Eliseu ficou sabendo e disse: traga-o para cá, para que ele saiba que existe profeta em Israel. E aquele homem cheio de pompa, cheio de si, foi lá na casa de Eliseu. E aqui nós começamos a perceber o tratamento de Deus para aquele homem. A cura que aconteceu não somente no físico dele, mas no emocional dele. Não somente a lepra física, mas a lepra espiritual deste homem. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E aqui começou a cura. Aquele homem prepotente, aquele homem cheio de si, aquele homem que estava acostumado à bajulação, aquele homem cheio de soberba, chegou na porta de Eliseu, e Eliseu nem foi lá fora, nem saiu, mandou uma pessoa, talvez um discípulo ou um servo. Eliseu enviou um mensageiro, nem saiu para recebê-lo, para lhe dizer, e ele disse, de uma forma muito abrupta, rápida, concisa, resumida: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. A partir deste momento, Naamã ficou muito irritado, porque ele estava acostumado com bajulação, as pessoas massageando o seu ego, as pessoas bajulando. Ele ficou indignado com aquilo. Saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, com toda a pompa que eu mereço, invocaria o nome, ou de pé o nome do Senhor seu Deus, faria um ritual, talvez até trombetas tocando no fundo, algo que eu realmente mereço, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco, capital da Síria, melhores do que todas as águas de Israel, desse rio barrento que é o Jordão?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais ele apenas lhe diz para que você se lave e seja purificado. E ele não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Ele não tinha escolha. Ou eu vou continuar leproso. Vai que dá certo. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, ele foi curado, e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. O que nós começamos a perceber aqui? O primeiro passo, reconhecer a doença. E agora ele começa a perceber uma outra coisa. Ele precisa se humilhar e reconhecer que está doente. Isso não é fácil. Sabe qual que era a única pessoa que conhecia Naamã de verdade? A sua esposa. Ninguém mais conhecia Naamã como ela. Porque ele se vestia com a armadura, se vestia com roupas de honra, de um grande comandante, de um exército poderosíssimo, mas quando ele chegava na sua casa, ele tirava a roupa. E ela via aquela pele flácida, ela via aquela pele machucada, ela via as feridas, ela via o pus, e ela via o quão doente ele era. A mulher de Naamã, somente ela conhecia Naamã. E quando Eliseu disse: tire as roupas e entre no rio, ou seja, para eu entrar no rio eu tenho que tirar minhas roupas. As pessoas iam ver quem eu sou. Como a mulher me conhece, as outras pessoas vão me conhecer. Você pode usar toda e qualquer roupa, armadura, em qualquer lugar, exceto na sua casa. Na igreja você pode se vestir de uma santidade e mostrar-se aqui muito, muito temente a Deus, muito fervoroso. Você pode ir para o serviço e pôr uma roupa de responsável, uma roupa de uma pessoa que está ali alegre, feliz. No lazer você pode pôr uma outra roupa e depois na academia você pode pôr outra roupa, mas na sua casa você é quem você é. E por que os casamentos acabam? A maioria das pessoas diz: ele mudou. Não, ele não mudou. Você começou a conhecê-lo de fato como ele é. Ela mudou, ela não mudou. Você começou a conhecê-la de fato como ela é. É só no dia a dia que você conhece uma pessoa. As pessoas podem fingir por algum tempo, mas não o tempo todo. Elas podem enganar algumas pessoas por algum tempo, mas as pessoas da sua casa, elas não conseguem enganar. Ninguém conhece você como a tua esposa, ninguém conhece você como teu marido. Ninguém conhece você como teus pais e ninguém conhece você como os teus filhos. Lá você está desnudado. Lá você é quem você é. Eles conhecem você do jeito que você é. Então o que acontece muito é justamente isto. Que as pessoas casam achando que conquistou a mulher da vida, o homem da vida, mas no dia a dia começa a perceber aquela estupidez que no namoro não tinha. Ela começa a perceber aquela preguiça que no namoro não tinha. Aquela mulher rixosa que fica cutucando o tempo todo e criticando o tempo todo que antes não tinha. Aquele homem estúpido que antes não tinha. E aqui está a causa das desgraças da nossa família. O dia que nós reconhecermos quem de fato somos, que estamos doentes e precisamos de ajuda, nós vamos parar de jogar a culpa no outro. O que está acontecendo hoje? A armadilha do diabo contra a família.
A armadilha de Satanás para destruir, ele tem conseguido. Talvez você está no segundo casamento, terceiro casamento, quarto relacionamento e nada dá certo. Será que todo mundo está errado? Ou é você que está precisando de mudança? Ou é você que está precisando de cura? Ou é você que está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida? O problema é que nós não vemos por causa do orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males da humanidade. Aí a mulher diz, eu não tenho relação sexual com ele porque ele é estúpido. Porque ele é bruto. Ela só está justificando. Talvez uma frieza espiritual, uma frieza nessa área. Só que ao mesmo tempo o homem cobra. Eu sou estúpido porque ela é fria. Porque ela não tem sexo comigo. E aí há a porta aberta para o adultério. A porta aberta para a pornografia, que está muito fácil hoje. E tem muitas pessoas acabando com as vidas, acabando com as famílias, mexendo com prostituição virtual. Que é um passo para a prostituição ou para o adultério real. O dia que eu começar a reconhecer as minhas mazelas, as minhas fraquezas e a minha doença, eu ter coragem de tirar a minha capa, de tirar a minha armadura, parar de ser tão resistente, parar de ser tão cheio de si, aí Deus vai começar a agir na minha vida. Mas enquanto isso não acontecer, nada vai acontecer. Tem muitas pessoas difíceis de lidar. E a dificuldade está justamente em elas acharem que está certa. E isso está te deixando cada dia mais seco. Se você não chegou no divórcio, provavelmente você está num casamento totalmente árido. E tem pessoas que já estão no terceiro, quarto relacionamento. Precisamos voltar para olhar-nos com mais carinho, com mais atenção. E pedir para Deus, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Para de justificar os nossos atos. Para de ficar jogando a culpa na infância. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eles que fizeram novas. Sabe o que você está precisando? É chorar por você. É chorar pela sua vida. É começar a valorizar a tua família e colocar de uma forma muito clara as prioridades da sua vida. Deus é a maior prioridade da minha vida, depois é a minha casa, a minha família. E depois vem trabalho, igreja, lazer, todas as outras coisas, mas Deus em primeiro, mas minha família está aqui. Como estão seus filhos? Como estão seus pais? E o que é pior, as pessoas estão insensíveis, como a lepra. Não sente. Não sentem. Um jogando a culpa no outro. Um acusando o outro. E nada acontece. Nada acontece. Quando Naamã, ele foi e acreditou, não tinha alternativa. 7 vezes, perseverança. Tem pessoas que têm, 10, 15, 20 anos de uma vida torta, vêm para a igreja, quer que em 1, 2 meses tudo se resolva. Não é no primeiro mergulho, nem no segundo mergulho que a coisa vai acontecer. Quantas palavras malditas você disse para as pessoas que você mais ama? E eu vou dizer uma coisa para você. Casamento são 2 pessoas. Se uma não quer, esquece. Esquece. Se uma não quiser, não tem como. São 2 pessoas. 2 pessoas. E uma coisa que eu tenho percebido, que a mulher luta pelo casamento. Pede para Deus, ora
jejua, e o marido lá, bruto, estúpido, insensível, palavras duras, até o dia que a mulher cansa, aí acabou. Eu estou falando isso de 40 anos de pastorado. Depois que a mulher cansou, esquece. Esquece. E ela está falando, mas entra aqui e sai aqui. Você tem que me tratar melhor. Você está com cara feia, você está muito estúpido. E ela falando, e entra aqui e sai aqui. Chegou o momento que ela cansou, acabou. Pode esquecer. Não tem retorno. Às vezes até tenta, mas acaba em divórcio. Porque quebrou. O homem conversa com a mulher. A mulher insensível, não tem sexo, não dá a mínima, entra aqui, sai aqui, rixosa, crítica, só fala até a hora que o homem cansa. Acabou. E sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas dão valor só depois que perdem. Aí vêm desesperados procurar o pastor. Ai, pastor, ora por mim. Eu vou orar para Deus te dar consolo, sei lá. Por que que você não lutou enquanto tinha jeito? Por que que você não investiu enquanto dava tempo? Ou então vive uma vida seca, ou seja, não vamos divorciar porque nós temos problemas financeiros, nós temos nossos filhos e vamos ficar aqui. Quantas pessoas vivendo isso, o divórcio emocional dentro da própria casa? A pergunta é, será que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Ou está faltando arrancar essa armadura e ver o quanto que você está doente? E o quanto que você precisa cuidar de você? Como que você precisa ter amor próprio? Como que você precisa olhar para Deus e falar, eu preciso de ajuda. Com perseverança, 7 vezes, ele foi curado. E o que diz a Bíblia? Que a pele dele se tornou como de uma criança. Ou seja, quando Deus intervém na vida de uma pessoa que o busca com humildade, não justifica os seus erros, mas se humilha de fato, o segundo estágio se torna melhor que o primeiro. A pele dele ficou como criança, ou seja, ficou melhor antes dele ficar doente. Porque Deus é o Deus dos milagres. Você não tem ideia de onde Deus pode levar a sua vida. Você não tem ideia. Você que é solteiro, eu quero fazer um apelo para você. Você que é solteiro, eu quero fazer um apelo para você. Encontre uma pessoa de Deus. Encontre uma pessoa que ame Deus mais do que você. Assim você tem esperança de que você está com uma pessoa que realmente vale a pena trilhar o caminho e continuarem juntos. Guarda isso no teu coração. Traga Deus para a sua casa. O que aconteceu com Naamã? Ele foi curado. Ele levou um presente para Eliseu. E Eliseu disse, eu não quero. Várias mulas com muito ouro, com muita prata. Todo o levantamento do peso daquele ouro e aquela prata que Naamã levou, está estimado mais ou menos hoje em 5 milhões de dólares. E ele ia dar para Eliseu 5 milhões de dólares. Cerca de 25 milhões de reais. Foi o presente que ele levou. E Eliseu falou, eu não quero. Ou seja, ele estava disposto a pagar muito pela sua cura. Porque ele ia morrer e ele tinha muito dinheiro. E Eliseu falou, eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero o seu presente. E disse Naamã, já que você não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. Olha a humildade que esse homem começou a ter depois que ele teve uma experiência com Deus. Pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Eu quero pôr 2 mulas de terras ali, para eu ajoelhar na terra de Israel. Antes ele não queria entrar nas águas barrentas do rio de Israel. Lá em Damasco é muito melhor, mas ele experimentou o poder de Deus.
o que a medicina não fez, o que a psicologia não fez, o que os coaches não fizeram, que tudo aquilo de ensino sobre comportamento, essas coisas todas não fizeram, ele teve de Deus aquilo que ele procurava. O dia que você começar a ter experiências com Deus, você vai valorizar muito mais o tempo do culto aqui. Muitas vezes nós não temos tido experiências com Deus, por causa da armadura que nós insistimos em ter, uma vida hipócrita que nós insistimos em manter. Mas o dia que nós tirarmos isso e começarmos a ter experiências poderosas com Deus, nós vamos começar a perceber, é isso que eu quero para a minha vida, porque quando eu encontrei Deus, minha família mudou, porque eu mudei. Meu casamento mudou, meus filhos mudaram. Não foi porque eles mudaram, mas porque eu mudei e Deus começou a agir neles através de mim. Eu quero levar a terra daqui. Aquele leproso saiu das águas desse jeito, totalmente restaurado. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. É isso que Deus quer fazer na tua família hoje. Creia, tenha postura. Comece a ver como de fato você é e como de fato você está. Que a bênção do Eterno seja com você em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos.